Ainda não? Ah, sim. Isso. Ó, primeiro, boa noite a todos e todas, né? Quero agradecer a presença. Para não me delongar, eu fiz um texto para explicar para vocês de onde apareceu essa proposta e onde nós estamos nesse momento, né? Ávidos pela psicologia hospitalar e com muita vontade de avançar a psicologia hospitalar na PUC como um todo. Bom, eu sou o Ronaldo, né, Salles de Araújo, sou coordenador do grupo de estudos e doutorando em psicologia pela PUC Minas, né? Sou orientado pela professora Jaqueline de Oliveira Moreira. É com grande alegria que iniciamos a mesa Psico-Oncologia, Cuidados Paliativos e Psicanálise no Hospital. Isso já se traduz como um efeito do grupo de estudos em psicologia hospitalar da PUC-Corel. O grupo iniciou nesse semestre e a partir de uma demanda dos alunos de graduação de psicologia da Unidade do Coração Eucarístico, que foi prontamente atendida pelas professoras Betânia Diniz Gonçalves, que é diretora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, Cláudia Regina Barroso Ribeiro, que é coordenadora do curso de Psicologia da Unidade Coração Eucarístico, que estão presentes, dando a honra da presença nesse momento. E também a coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC Minas, professora Cristina Moreira Marcos. Como coordenador do grupo, nos propusemos a uma discussão sobre a transmissão da psicanálise na instituição hospitalar, em encontros quinzenais, sempre às terças-feiras, de 18 às 19 horas, pela plataforma Teams. No grupo de estudos, há alunos do quinto, do sexto, do sétimo, nono e 10º períodos do Corel e também de outras unidades da PUC Minas. O critério de seleção para o ingresso no grupo de estudos foi ter cursado e sido aprovado em alguma disciplina relacionada com a teoria psicanalítica e o interesse de estudar temáticas de psicologia hospitalar. O grupo é dividido em 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo é o setting hospitalar, o segundo, a clínica, que engloba a ética e a política. O terceiro eixo, a urgência subjetiva. E o quarto, o acompanhamento psicológico no hospital, que seria a psicanálise aplicada. Pensados a partir de textos científicos, artigos publicados, com sustentação teórica, especialmente pela psicanálise freud-lacaniana, como também uma bibliografia complementar de fonte primária e secundária, onde comentamos textos clássicos de Freud e a noção dos discursos proposta por Lacan em seu seminário Livro 17. A partir da leitura desses textos, discutimos questões que nos tocam a partir de uma problemática. Qual é a função do psicólogo no hospital? Há um lugar? E para tentarmos responder a essa questão, não podemos deixar de recordar a posição de Henrique Lohan em seu trabalho intitulado O Analista Cidadão, segundo o qual há que se passar do analista fechado em sua reserva, crítico, a um analista que participa, um analista sensível às formas de segregação, um analista capaz de entender qual foi a sua função e qual lhe corresponde agora. Nesse sentido, nós do grupo de psicologia hospitalar estamos interessados em pensar a função do psicólogo na instituição. Alinhado a esse desejo, aceitamos com imensa honra o convite de participar da Semana da Diversidade na Universidade. Desta forma, as reflexões resultantes desses encontros poderão ser experimentadas por um público ainda maior,
sobre a ótica de 3 temas escolhidos pelos alunos: psico-oncologia, cuidados paliativos e a psicanálise no hospital. Após a seleção desses 3 temas, acessamos a plataforma acadêmica digital Cielo para buscar artigos para animar as discussões entre os alunos e a posterior produção de um texto contemplando uma análise quanti-qualitativa, finalizando com uma conclusão dos integrantes de cada tema. Na pesquisa realizada no dia 19 de agosto desse ano, foram encontrados 17 artigos com a temática da psico-oncologia, 22 artigos sobre cuidados paliativos e 33 artigos sobre psicanálise no hospital. Esse material foi trabalhado pelos alunos, quando neste momento cada representante irá dividir os resultados dos estudos com os participantes desta mesa. Para concluir, não podemos deixar de agradecer o empenho de todos, no qual agradeço nominalmente a Fernanda Soares Penedo, da Praça da Liberdade, a Clarice Túlio Duarte dos Santos, do Coração Eucarístico, a Rebeca de Oliveira Rodrigues, de Poços de Caldas, Ágata Gonçalves de Oliveira Pires, do Coração Eucarístico, Ana Luísa de Lopes, São Gabriel, Gabriele Moreira Pereira, de Betim, Gilmara Pires Coelho, também da Unidade Betim, Vanessa Lohane Fonseca Guimarães, Coração Eucarístico, Marina Paula Pereira Neves, do São Gabriel, Mariana Freitas Bahia dos Santos, Praça da Liberdade, Leandro de Moraes Franco, Coração Eucarístico, e Vanessa Barbosa Guimarães, da PUC Minas São Gabriel. Portanto, colegas de grupo, né, peço a gentileza que a ordem das apresentações seja, né, a gente vai começar com a Ana Luísa, né, que ela vai transmitir a produção do grupo sobre a psicanálise no hospital. Logo depois, a Vanessa Lohane vai falar sobre a psico-oncologia. E, por último, não menos importante, a Rebeca de Oliveira sobre cuidados paliativos. Então, a gente vai expor, né, aonde nós estamos nesse momento no nosso grupo de estudos e depois a gente vai abrir para as discussões. Obrigado. Após essa breve, né, apresentação, vamos aos trabalhos. Vamos lá, Ana Luísa? Estava com a desligada. Vamos lá. Boa noite, gente, aos colegas do grupo e todo mundo que está escutando, professoras. Vou começar um pouquinho então, né? O nosso primeiro tema que a gente trabalhou nesses 33 artigos foi psicanálise no hospital. E o título que nós demos para o nosso artigo foi Psicanálise e Hospital, discussões acerca da posição que o psicólogo pode sustentar no interior de uma instituição hospitalar, a casa do médico. Desde sua função asilar, a aliança com o conhecimento científico, as instituições hospitalares passaram por transformações que favoreceram sua consolidação como local privilegiado de aplicação, construção do saber médico. Ana Luísa, pode ir mais devagar. Tá bom. Em vieses mais ou menos biologicistas de atuação. Nesse mesmo espaço, propicia o confronto, mencionado por Boyd, com situações limite da vida humana, o nascimento, a sexualidade e a morte. Além disso, é marcado pelo rigor institucional, por técnicas pré-estabelecidas que visa propiciar um ambiente favorável às condições de tratamento e possível cura do doente. Para isso, se utiliza de saberes científicos e elementos normativos como a instauração de rotinas, serviços especializados, e categorizações que tendem a setorizar pessoas, bem como serviços prestados. Broad ressalta o quanto em torno de uma instituição hospitalar prevalece o discurso da cura, o relevo à prescrição de medicamentos e outros dispositivos, incluindo profissionais da saúde, para minimizar o efeito maléfico da queixa do doente. Nesse sentido, ao entrar no hospital, fazendo referência ao dizer de Cassetto, mencionado por Broad,
o paciente deve submeter-se à sua disciplina, seguir as normas e a rotina. Mais do que isso, tende-se a esperar que ele seja receptivo e colabore com o tratamento, mas passivo. Não deve ficar deprimido, não deve ficar muito emocionado e, principalmente, não deve questionar seu diagnóstico ou tratamento e deverá concentrar toda a sua atenção no esforço de curar-se, nada mais sendo tão importante quanto isso. Nesse cenário, como a psicologia, ou mais específico, a psicanálise, delimitaria sua prática ao atuar na casa do médico, nutrida pelo discurso da cura? Maia e Pinheiro destacam, ao mencionar a psicanálise extramuros, termo ainda questionado pelas autoras, a posição freudiana de abrir-se para a possibilidade de atuação, que, norteadas pela psicanálise e seu fazer, tornam-se outra coisa, fato apontado pela ótica winnicottiana descrita pelas autoras. Acreditamos que o autor, tal como Freud, procura incluir a possibilidade de pensarmos sobre o nosso trabalho a partir de um referencial não exclusivamente ortodoxo, do qual apenas o clássico trabalho analítico é importante e designativo de um psicanalista. Algumas vezes trabalhamos de uma outra forma, até mesmo para tornar um trabalho analítico possível, sem que isso nos desloque do nosso ofício e sem que isso faça com que deixemos de ser psicanalistas. Nesse ofício, o psicólogo psicanalista tem o compromisso de marcar algo além da distinção orgânico-psíquico e buscar em sua escuta, como Freud o fez, perceber que há um emaranhado entre os dois, uma trama que torna os limites entre ambos embaçados, intricados, entrelaçados, impossíveis de se precisar. Sendo assim, a questão sobre a qual qual posição o psicólogo pode sustentar no interior de uma instituição hospitalar pretende nortear a discussão proposta no presente texto. Agora falar um pouquinho do lugar da psicanálise no hospital. Podemos dizer que o cenário hospitalar é o berço do desejo de Freud de entender a mente humana. Em 1885, Freud passou uma temporada em Paris para estudar com o neurologista francês Charcot, que hipnotizava pacientes histéricos. Charcot criava e eliminava sintomas pela palavra, método hipnótico, fazendo com que Freud começasse a pensar na possibilidade de um pensamento separado da consciência. Freud deu voz às histéricas e escutou o que era recusado no discurso médico. Assim, ofertou um tratamento para além das questões orgânicas, a partir da verbalização dos sofrimentos, sintomas e angústias. Já Lacan também se interessou pela psicanálise em um hospital, chamado Saint-Denis, que foi o lugar que possibilitou a sua entrada nos estudos sobre a paranoia e a psicose, transformando e autorizando a teoria psicanalítica até então elaborada. Hoje em dia, a psicanálise dentro de consultórios tem tido mais holofote do que as práticas em hospital, como se um consultório privado fosse mais adequado à atuação do psicanalista. Porém, o que define o caráter analítico de uma prática não é o lugar em que se ela realiza, mas o lugar de onde o operador da psicanálise faz o ato. No hospital, onde se encontram diversos discursos científicos, é necessário entender qual o papel e qual o lugar da psicanálise naquele contexto. O psicanalista é convocado a atualizar e modificar sua atuação de acordo com cada paciente, além de levar em conta toda a rede de relações entre equipes da instituição, com o objetivo de trabalhar não de forma isolada, mas construindo uma parceria com os outros integrantes da equipe hospitalar. Ou seja, o lugar da psicanálise nos hospitais precisaria ser construído de acordo com cada experiência. Sabemos que o psicanalista precisa se reinventar para conseguir agir em determinado local. Por isso, é preciso entender qual o seu objetivo diante do sofrimento do sujeito e questionar como não abrir mão de seu ato para se encaixar em padrões de outras áreas de conhecimento. No hospital, o que se espera de um psicanalista, e que muitas vezes é demandado pelo próprio médico, é que ele elimine o fenômeno psíquico do paciente, que acalme quanto à sua angústia e desespero, que o convença de algum procedimento e assim por diante. Essas demandas também estão no horizonte do psicanalista.
Mas não podemos nos limitar somente a isso. Sabe-se que pela psicanálise a demanda não é para ser atendida, e sim trabalhada a partir da escuta do paciente. A partir do momento que o psicanalista age visando apenas restabelecer o equilíbrio, o bem-estar e a saúde perdida, ele está se opondo à ética da psicanálise, que é a ética do bem-dizer. Isso significa que, para a psicanálise, a ética não pode ser o ponto do bem-estar, mas o ponto da relação do sujeito com o seu desejo. Isto é, apostar que o sujeito pode ser responsável pelas suas escolhas. Não se deve procurar o bem para o paciente. Isso seria tirá-lo da sua posição de sujeito. O analista deve acolher as demandas, mas nunca responder ou satisfazê-las. O que a psicanálise propõe é dar liberdade para o sujeito de fazer suas próprias escolhas. Muitas vezes, essa escolha pode ir em direção à morte, como, por exemplo, um paciente decidir que quer parar o tratamento. Quanto a isso, devemos escutar e discutir esse desejo, não significando, porém, que somos a favor dessa escolha, mas sim a favor da liberdade de cada sujeito de tomar uma decisão singular e de se responsabilizar por ela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre possibilidade de sustentação da prática do psicólogo no hospital. Machado e Chandelard destacam que a demanda de reinventar a psicanálise, para além dos consultórios, é imposta pela cultura. Porém, os princípios psicanalíticos devem ser mantidos, sendo o trabalho do analista adaptar as técnicas às novas condições possíveis. Assim, no contexto hospitalar, é necessário considerar que a clínica psicanalítica não busca ajustar o paciente a algum padrão de normalidade que exclua suas particularidades. Pelo contrário, o ato do hospital se mantém seguindo a ética da psicanálise, que é a ética do desejo. Nesse sentido, como já destacado, o analista acolhe, mas nunca responde à demanda que lhe é dirigida, ou pelo paciente ou por outros membros da equipe médica, para que assim seja possível fazer emergir o sujeito do desejo em sua particularidade. O desejo de cada sujeito, né? Então, é necessário que cada psicanalista encontre possibilidades para sustentar sua prática no hospital, já que essa não consiste em consolar ou pretender curar o sujeito, e que no contexto de atuação hospitalar urge a demanda por resultados com critérios de eficácia e produtividade. Para isso, Machado e Chandelard apontam que o analista é convocado a sustentar as especificidades de sua prática, portanto, é preciso ter clareza de seus propósitos. Ademais, trabalha-se considerando sempre o caso a caso, a trajetória de cada paciente, seu tempo de elaboração, seus avanços e seus recuos. Sobre as particularidades do trabalho no hospital, como há em alguns casos a falta de salas para atendimentos, a consequente inexistência de privacidade, Machado e Chandelard refletem sobre a criatividade do analista para que recursos simbólicos sejam produzidos, né? Diante de tantas imprevisibilidades dentro do hospital, as autoras destacam que uma condição mínima para que seja possível o trabalho nesse local é a capacidade de inventar meios para oferecer condições para a instalação dos dispositivos psicanalíticos. Além disso, o artigo Escuta Analítica no Hospital Geral, Implicações com o Desejo do Analista, traz a dimensão do trabalho analítico no hospital como uma aposta no sujeito, que ao usar a escuta como instrumento, se associa ao manejo transferencial e ao desejo do analista. O desejo do analista, então, busca justamente alcançar o sujeito na sua singularidade, o que os autores Rosa e Torezan ressaltam ser tão importante, tendo em vista que o hospital geral pode ser um espaço que rouba do sujeito sua singularidade. Nesse sentido, as autoras também destacam que a possibilidade de se sustentar no lugar de analista é indício do quanto este foi adiante em sua própria análise, ou seja, do quanto suporta a própria castração. Contudo, para sustentar essa escuta analítica no hospital, as autoras discutem sobre a importância de uma formação aprimorada. Para concluir, considera-se então que a prática do psicanálise na instituição hospitalar configura-se como um exercício desafiador que requer constante formação e criatividade, para que seu exercício profissional não se misture ao saber dominante da medicina.
evidenciando dessa forma que sua prática pode tornar-se algo mais quando o profissional, em sua escuta ao paciente, diferencia e demarca o seu fazer na casa do médico. Assim, o analista, ao atuar através do discurso, inaugura uma via que permite ao sujeito a elaboração de seu adoecimento seguindo a ética do desejo. O trabalho do psicanalista no hospital é viável devido à sua capacidade de inventar meios para instalar os dispositivos psicanalíticos. É a partir de situações imprevisíveis, de urgência e de crise, que ele pode criar condições possíveis para a prática da psicanálise. Sendo assim, é o próprio psicanalista que legitima o trabalho analítico no hospital. E cabe a cada analista reinventar os meios para a instalação desses dispositivos de acordo com o particular de cada caso. Muito bom, Ana Luísa. Você disse quem foi as autoras desse texto? Desculpa, gente, eu não falei, era falado no início, né? Mas sou eu, Ana Luísa, Vanessa Barbosa Guimarães e Clarice Túlio Duarte dos Santos. Muito bom. Vamos deixar as nossas questões para o final e a gente vai passar agora para um outro texto. E o pessoal que já quiser deixar as perguntas no chat, depois eu vou recolhendo para o final. Então, agora a gente vai para o texto sobre cuidados paliativos, né? Quem vai apresentar vai ser a aluna Vanessa Lohane. Vamos lá, Vanessa? Eu sou a psico-oncologia, Ronaldo. Então, vai ser... Então, psico-oncologia. Então, é você. E deixar o cuidados paliativos para a Rebeca por último. Pode Tá ser? bom. Uhum. Boa noite, gente. Eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender o texto quando às vezes a gente desmembra ele. Mas eu, a Fernanda e a Mariana escrevemos um texto sobre a psico-oncologia, né, a partir dos artigos que o Ronaldo citou no início, mas eu vou fazer mais no estilo de conversa aqui com vocês. Por quê? Porque às vezes é um tema que a gente quase nunca vê na graduação. Então, primeiro, o que a gente precisa saber? O que é psico-oncologia? Nunca ouvi falar. Então, a psico-oncologia, ela pode ser definida como um campo interdisciplinar da saúde, né, que estuda a influência dos fatores psicológicos em decorrência de todo o processo de desenvolvimento da doença. Ele vai desde o diagnóstico até a reabilitação do sujeito. Então, a psico-oncologia ela vai ter como um objetivo principal identificar as variáveis psicossociais e de contextos, né, ambientais em que o trabalho da psicologia possa ajudar no processo de enfrentamento da doença. Então, além disso, a psico-oncologia ela tem sido uma ferramenta teórico-prática para uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes oncológicos. E por que ela é uma ferramenta, né? Porque ela vai facilitar esse processo de enfrentamento da doença, porque muitas vezes vai envolver um tratamento farmacológico muito agressivo, que vai envolver também procedimentos médicos muito invasivos e às vezes até a combinação dos dois. Quando a gente pensa, por exemplo, numa braquiterapia, que é um tipo de radioterapia interna, muito comum, né, nos cânceres do colo de útero, próstata, reto, que a pessoa fica ali numa posição ginecológica, né, em que é introduzida uma pílula de radiação nessa pessoa. Então, a gente pensa no impacto que isso pode ter nesses tratamentos para o psicológico desse sujeito. Então, a gente vai ver que muitos desses procedimentos eles vão causar diversos fatores da ordem do psicológico. Por exemplo, a alteração da imagem corporal. Tanto por questão de peso, um aumento, um emagrecimento, a perda dos cabelos, a oscilação do humor, né, diante de uma realidade que não estava prevista na vida do sujeito. Ninguém ali está esperando que vai ter um câncer um dia e ali vem o diagnóstico, vem o medo da morte e vem aquele encontro com o real. E aí a gente não pode esquecer, gente, que a doença oncológica ela já está
no imaginário social como uma doença fatal. Então, o diagnóstico de câncer, muitas vezes, ele vai ser visto como uma sentença de morte para aquele sujeito. E a gente sabe que muito tem evoluído, né, a medicina, e muitos cânceres, hoje em dia, eles conseguem tratar, apesar, né, de muitas vezes ter recidiva, pode ser que o sujeito cure aquele câncer e passe a vida tranquilamente. Então, a gente vai ver que, em muitos casos, os pacientes ou os familiares nem vão falar a palavra câncer, de tanto que ela é estigmatizada, de tanto que carrega esse imaginário social, esse medo da morte, esse encontro com o real. E aí a psicologia vai surgir nesse contexto exatamente para oferecer um espaço de escuta de uma palavra, de um acolhimento desse profissional da psicologia, como uma aposta nesse paciente, nesse familiar, para que eles elaborem esse momento tão delicado que eles estão vivendo. A psicanálise, ela vai trabalhar com aquilo que é dito. Então, às vezes, o paciente, o familiar, ele vai precisar dizer: eu tenho câncer. Meu filho tem câncer. E aí vai elaborar. E o trabalho da psicologia vai passar por aí. Então, além, né, desse tratamento individual, desse atendimento individual, a psicologia pode trabalhar de diversas formas na psico-oncologia. A gente vai ter técnicas grupais, não só com pacientes, com os familiares também. A gente viu, né, nos textos e também vê na prática que grupos terapêuticos funcionam super bem. Também pode ser um trabalho de psicoeducação, e a psicoeducação, ela vai ser muito importante, porque muitas vezes o diagnóstico médico, ele é muito ali, científico, quadradinho, certinho. E aí o médico chega e fala assim: você está com carcinoma, não sei o quê. Aí o paciente fica assim: não sei o que é carcinoma, gente, pelo amor de Deus. A psicoeducação vai vir para isso, né? Doutor, explica de um jeito que ele vai entender, né? Porque é preciso que o paciente entenda aquilo ali que está acontecendo com ele. E aí, além disso, né, a gente vai chamar a atenção também para o paciente oncológico pediátrico. Sim, crianças têm câncer, gente. E o paciente oncológico pediátrico, ele tem as suas especificidades, porque já é uma crise passar por esse processo, né, de desenvolvimento. Então, tem muitas especificidades no paciente oncológico pediátrico. Então, nesse contexto, a psicologia ela vai trabalhar nos aspectos relacionados também ao enfrentamento da doença, né, do medo, da dor. Muitas vezes a mãe, o pai vai estar lá como cuidador, vai falar: tem que fazer, tem que furar, tem que isso. E às vezes a criança não quer, está sentindo dor, e é isso aí, é o corpo dela, mas aquele corpo ele precisa ser manipulado, e aí a psicologia vai lá atender essa criança, explicar para ela por que aquilo é importante, ouvir ela, ouvir a dor, entender. Não é nem a palavra ouvir, é validar a dor que aquela criança está sentindo. Dói mesmo, é ruim, né? E aí, além disso, né, dos processos relacionados com a doença, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com a questão específica da criança. Porque aquela criança, ela precisa de estímulo à socialização quando é possível, né? Porque a gente sabe que existem algumas restrições para paciente com leucemia, por exemplo, de contato, mas quando isso for possível, estimular a socialização, estimular as atividades lúdicas. A criança precisa brincar, mesmo no contexto hospitalar, é importante. E também a aquisição de habilidades comportamentais, que vai para além, né, da questão da socialização, porque muitas vezes essa criança vai ficar ali num quarto, sozinha, só vendo o pai, a mãe, médico, enfermeiro. E aí é engraçado que muitas psicólogas, no contexto da psicologia pediátrica, no hospital, vai falar assim: às vezes, na hora que o menino vê a gente entrando, já fica com medo, pensa que a gente vai furar também. Aí a gente fala: não, eu não vou furar, eu vim aqui só conversar com você. E aí, além disso, né, vai ser comum também o trabalho com esses familiares, porque o sofrimento do paciente oncológico é muito grande, mas o sofrimento dos familiares também é muito grande, porque
o encontro com o real não é só o paciente que tem, a família também tem esse encontro com o real. E ele vai passar por uma questão assim, de sofrimento psíquico muito intenso às vezes, porque a vida dessa pessoa, principalmente daqueles que a gente chama de cuidadores, né, que assumem essa função de ficar no hospital com o paciente, vai ser mudada, porque o ente querido dele está adoecido. Então, vai ser comum no cenário da psicologia trabalhar com os familiares as questões voltadas para o luto. Não só para o luto do paciente que morreu, mas das diversas perdas que acontecem durante o adoecimento, né? Até para uma elaboração também de um sentimento de culpa, que os pais muitas vezes relatam, né? De desamparo, de revolta, e é muito comum. E aí o outro pilar da psico-oncologia é o trabalho com a equipe, porque muitas vezes a gente vai ver que a equipe de oncologia ela tende a se afastar do paciente oncológico. Se afastar no sentido assim, não é de deixar o paciente lá, não. Se afastar emocionalmente daquele paciente, né? Por quê? Porque existem vários fatores, né? Mas nas bibliografias a gente viu muito que existe uma questão ligada a não querer lidar com a morte, né? A Ana Luísa trouxe um pouco disso, né? Quando ela fala do lugar do psicólogo no hospital, que o médico ele está ali para curar. E muitas vezes o paciente oncológico ele já chega em cuidados paliativos. Por quê? Cuidados paliativos não é só para quando a pessoa está morrendo. O cuidado paliativo é todo aquele cuidado onde tem uma potencialidade de morte. Então, o paciente oncológico é um paciente de cuidado paliativo. E aí, muitas vezes, essa equipe ela não vai querer lidar com isso. E aí vai gerar um comportamento frio, né, desses profissionais com os pacientes, com a família, uma tentativa de não envolvimento, e isso pode ser prejudicial, porque uma das questões principais dentro de um hospital é o vínculo. Esse médico precisa vincular com essa família, com esse paciente. E aí, gente, para eu já encerrar na minha fala, eu gostaria assim, de concluir enfatizando o que a psicologia representa, né? O que a psico-oncologia representa. Ela é uma interface da psicologia com a oncologia, que vai contribuir no atendimento multiprofissional, com vistas até uma interdisciplinaridade nos serviços oncológicos, e que, consequentemente, vai refletir em um atendimento ampliado aos pacientes e aos familiares. Então, é uma nova forma de olhar o paciente oncológico, né? E aí eu já dei a deixa para a Rebeca falar um pouquinho dos cuidados paliativos para a gente. Obrigado, Vanessa. Vamos lá agora, Rebeca. Rebeca apresenta os autores, né? E bom trabalho. Boa noite a todos e todas que estão presentes. E como o Ronaldo disse e a Vanessa ressaltou, vou trazer a questão dos cuidados paliativos e o texto que a gente produziu com essa temática. As autoras foram a Agatha Gonçalves de Oliveira Pires, a Gabriele Moreira Pereira, a Gilmara Pires Coelho e eu, Rebeca de Oliveira Rodrigues. No texto que a gente produziu, a gente deu o título de Hospital Humanizado, uma contribuição dos cuidados paliativos e da psicologia. Na contemporaneidade, a possibilidade de morrer ou o risco de uma morte iminente muitas vezes é recusada pelo paciente ou seu acompanhante, mas isso pode ser questionado a partir de um diagnóstico médico que impossibilite a cura de uma determinada doença. É comum a presença de sentimentos que refletem em uma impotência subjetiva, solidão, perda do sentimento da vida, inconformismo, revolta, negação e hostilidade, além de alteração de pensamentos ameaçadores e até mesmo
repercussórias. Nesse contexto, os cuidados paliativos se inserem sob a necessidade de um apoio psicossocial frente à possibilidade do fim da vida, e trata-se de um cuidado multiprofissional que implica a relação entre as pessoas que cuidam e são cuidados, sobretudo no sentido que se dá nesse momento enigmático da vida, a possibilidade da morte, como a Vanessa já trouxe, é disso que se trata os cuidados paliativos. Agora eu vou dar um contexto histórico do surgimento dos cuidados paliativos. A origem da filosofia paliativista veio a partir da Idade Média, durante as Cruzadas, época na qual era comum encontrar os hospícios, hospedarias em português, em monastérios que, por meio de uma assistência multiprofissional, eram regidos pelos princípios de cuidado, acolhida e hospitalidade, construindo lugares onde as pessoas buscavam proteção, acolhimento e alívio para o sofrimento. Com o passar dos anos, esse movimento assistencial foi deixando o aspecto de caridade para dirigir-se a uma caracterização hospitalar. O primeiro hóspice a oferecer o cuidado integral para o paciente foi o São Cristóvão Hospice, criado em 1967 por Sanders, na cidade de Londres. Esse cuidado era oferecido para os pacientes incuráveis, tendo um tratamento realizado em conjunto com o paciente, familiares e profissionais, proporcionando um novo olhar para essa fase terminal do tratamento. Esse modo de oferecer cuidado se expandiu. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define os cuidados paliativos como cuidado ativo e total a pacientes que não há possibilidade de cura. Após a revisão da definição, em 2002, os cuidados paliativos, segundo a OMS, são definidos como uma abordagem que valoriza a qualidade de vida dos doentes e suas famílias no enfrentamento dos problemas ocasionados por doenças ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce e avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Então, os cuidados paliativos é um cuidado dado a alguém que está próximo do seu momento final de vida ou com uma doença crônica ou incurável. E todo esse cuidado, ele é muito abrangente, abrangendo toda a questão da dor física, da questão psicossocial e espiritual. Ao levar isso em conta, foi realizada uma pesquisa na plataforma acadêmica Cielo com o seguinte descritor: cuidados paliativos e psicologia, e após a leitura e análise de 22 artigos, ressaltou-se que, através dos cuidados paliativos, o paciente e seus familiares podem encontrar um alívio do sofrimento através do acolhimento em atendimentos multiprofissionais, especificamente na temática e no enfrentamento do processo de luto. Os cuidados paliativos, ele também atua nessa questão de auxiliar os familiares nessa questão do luto e do próprio luto em vida, do paciente que vivencia talvez um luto da sua própria vida. E considera-se importante que o profissional em cuidados paliativos saiba abordar o paciente, se comunicar e buscar estratégias de enfrentamento, que seja acessível também aos seus familiares, como uma tentativa de contribuir no aperfeiçoamento de um luto esperado nessas situações de perda, diminuindo a possibilidade do aparecimento de algum processo de elaboração mais difícil, que pode gerar transtornos psíquicos nos pacientes e seus familiares. Entretanto, cuidar de um paciente e dar apoio aos familiares é algo desafiador, que demanda uma formação constante dos profissionais de saúde, como foi ressaltado pela Vanessa também na questão da psiconcologia. Inaugurado um tempo de prestar atenção à qualidade de vida, a vida interior e as relações, cuja medicina curativa não tem dado conta. Isso porque o tema da morte visa ser tratado nos cuidados paliativos como algo natural da vida.
Porém, há um certo distanciamento do tema, sendo considerado um sinônimo de fracasso profissional. Quando os médicos acabam ocasionando uma morte no paciente, é algo natural da vida a morte. Não necessariamente precisa ser considerado um fracasso profissional para os médicos. Desse modo, é necessária uma melhor abordagem dos cuidados paliativos e da morte durante a formação dos profissionais de saúde. Os artigos trazem o papel do psicólogo no hospital como profissional de saúde mental, sendo guiado pelos princípios de humanização, promoção e melhoria da qualidade da vida, amenização da ansiedade e da depressão e em demais situações causadas pela iminência da morte. Ressalta-se que o ambiente normativo do hospital não abre espaço para as manifestações que rondam a morte e seu adoecimento, sendo consideradas pouco adequadas na visão dos profissionais que lá trabalham. Enfatiza-se o aspecto técnico da relação com o paciente em detrimento do acolhimento da subjetividade de cada paciente, familiar e profissionais presentes naquele cenário. Tendo em vista que são estabelecidos horários e ritmos de trabalho que privilegiam os protocolos clínicos de forma universal. As enfermeiras, por exemplo, são compreendidas nos hospitais como rápidas e úteis. Administram os medicamentos, os banhos, as verificações dos sinais vitais, enquanto a interação pessoal com o paciente, quando acontece, torna-se um resultado de investimento profissional. A iminência da morte, ou o testemunho da morte de um ente querido, muitas vezes é acompanhado de grande sofrimento psíquico, tanto para quem o vivencia, o paciente, quanto para os que cuidam, os familiares e profissionais de saúde. Porém, nesse contexto, há cuidados que podem proporcionar o alívio do sofrimento, qualidade de vida e dignidade para o ser humano em seus últimos momentos de vida. Um dos princípios dos cuidados paliativos é tornar a assistência integral, respeitando o desejo do paciente e, em alguns casos, quando o paciente não consegue mais se responsabilizar pelo seu tratamento, o seu familiar terá que decidir, em conjunto com a equipe de saúde, as condutas do tratamento. Atualmente, no Brasil, com as diretrizes do Humaniza SUS, nas quais há uma prerrogativa de sempre tentar encontrar um equilíbrio entre o conhecimento científico e a possibilidade de poder morrer dignamente, com todo o cuidado e uma assistência profissional e familiar. Essa questão do morrer dignamente, tendo todo esse cuidado que os cuidados paliativos podem proporcionar tanto para o paciente quanto para a família. Assim, nos cuidados paliativos, é necessário que exista uma assistência capaz de contemplar a totalidade do paciente, considerando suas dimensões biopsicossocial e espiritual. É sabido que em situações de cuidados paliativos, o sofrimento psíquico está presente no tratamento de pacientes, de modo que tanto ele quanto seus familiares podem necessitar de atendimento psicológico nesse momento difícil de suas vidas. Nos artigos estudados, os autores sustentam que durante a aproximação do processo da morte, a escuta torna-se essencial uma busca de amenizar o sofrimento e a dor nesse momento de fragilidade. Para realizar esse cuidado, é necessária uma postura ética e profissional para lidar com a dimensão humana e suas próprias emoções. Sabe-se sobre a importância da psicologia nos cuidados paliativos, mas os médicos entrevistados nos artigos relataram terem dificuldade de definir com clareza o momento do encaminhamento. Desse modo, para tentar amenizar a dificuldade, foram propostos alguns critérios de encaminhamento, como a negação, risco de suicídio, paciente em dificuldade de expressar suas emoções e o histórico da depressão e resistência ao tratamento. O interessante é que nos artigos estudados há relatos de pacientes que estavam próximos do momento de morrer. No seu discurso, geralmente as seguintes temáticas foram mais comuns: a espiritualidade atribuindo um sentido para a experiência do adoecimento, o tempo de espera da morte,
a morte como alívio para o sofrimento, a revisão da história de vida e a incerteza quanto ao futuro. Em relação à espiritualidade, os pacientes procuram um sentido da vida, da morte e da doença, assim, de alguma forma, sempre particular, proporcionando uma visão própria da vida e do morrer. O tempo de esperar a morte costuma ser um momento difícil, uma vez que há também o sofrimento dos familiares. Segundo alguns artigos, é comum que os familiares desejam acabar com o sofrimento do paciente. Todavia, com a aproximação da morte, eles, os familiares, desejam ficar o mais tempo possível junto ao seu ente querido. A morte, segundo os artigos estudados, pode ser vista como um momento de dor e sofrimento. Porém, segundo a maioria dos cuidadores, é como um efeito de alívio, tanto para eles quanto para a equipe de saúde. Diante do adoecimento, é como uma revisão de história de vida feita pelo paciente. Parece que, ao falar sobre seu percurso, o paciente tenta fazer um contorno na experiência desse adoecimento. Os autores estudados esclarecem que, nesse momento, o sentimento de admiração e gratidão podem aparecer. Geralmente, há um reconhecimento do valor do paciente para a sua família. A incerteza do futuro é uma constante na condição humana, mas diante de uma doença terminal, é comum a temática sobre a morte e seus efeitos, de forma particular, tende a modificar a organização familiar. Assim, nesse contexto, a partir da escuta de cada paciente e familiar, o psicólogo paliativista espera-se que a vida e a forma de lidar com uma morte anunciada podem, de alguma forma, enfrentar esse momento com uma invenção singular. Portanto, nesse cenário dos cuidados paliativos, conclui-se que o psicólogo é de grande importância na equipe e no acompanhamento do paciente, familiares e dos profissionais de saúde durante todo o tratamento. Além de oferecer cuidado, proporciona um espaço de elaboração do momento vivido, a partir do embasamento teórico e de estudos constantes aplicados sobre a ética profissional. Conforme aponta Oliveira Santos, o lugar do psicólogo pode se configurar dessa forma como lugar de resistência diante de um desamparo humano, sendo constituído um suporte envolto por intimidade, acolhimento e leveza. Rebeca, muito lindo, né? Impactante a forma que vocês apreenderam, né? A grande quantidade de artigos e poder, de alguma forma, condensar e a gente avançar nos nossos estudos em relação à psicologia hospitalar. Alguém do grupo quer começar a questionar, a falar alguma coisa? Como que foi fazer essa construção teórica, acadêmica e apresentar para a comunidade na universidade? E o que acrescentou para vocês enquanto estudantes? Vamos começar pela Clarice. Ah, tá vendo? Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o texto da psicanálise no hospital, que foi uma parte que me tocou muito, assim, que foi sobre a questão da ética da psicanálise, né? Quando você lê que a ética da psicanálise, ela não visa o bem-estar do paciente, né? E o que isso quer dizer? Você não pode querer o bem para ele, né? Porque o que é esse bem? Você vai saber o que é melhor para outra pessoa. Então, assim, eu acho muito bacana. Até no exemplo que eu coloquei no texto, por exemplo, um paciente que ele não quer mais fazer os tratamentos e ele decide morrer. Deve ser muito bacana, assim, ele encontrar um profissional que realmente apoie ele, sem falar, ah, não, você tem muito para viver, vai dar tudo certo. E um profissional, assim, que fala, não, mas por que você quer fazer isso, sabe? Entender o desejo dele, é isso mesmo que você quer? Então, acho que é muito bacana, assim, até muito ousado, né?
a gente ler isso e pensar isso, mas no fim é isso, né? Você não ficar nessa posição respondendo à demanda do sujeito, né? A gente não tá ali nessa posição de mestre, tipo, ah, não, eu vou fazer você querer viver de novo, né? Eu acho que isso só mostra o tanto que na psicanálise quem ensina é mais o paciente, né? Assim, a gente tem muito mais o que aprender com eles. E sobre o grupo de estudos, eu até queria te agradecer, Ronaldo, porque assim, é muito bacana a gente ver um professor que não recua diante da psicanálise, sabe? No primeiro dia você já falou, olha, a gente vai ler o seminário do Lacan, e é isso mesmo. Eu pensei, meu Deus, eu amei! No mesmo na hora eu já peguei o livro, comecei a ler, não entendi nada, mas o que importa é a intenção. Então, assim, é muito bacana, sabe? Eu acho que a psicanálise precisa disso, assim, a gente se deparar com o real da teoria, né? Que não é uma teoria fácil, assim. Então, é isso, eu queria agradecer por causa disso, foi muito bacana. Ô, Clarice, é sempre muito bom estar com vocês, né? Porque é importante que a psicanálise saia do hospital e vai para a cidade, né? Assim, nos diversos instrumentos dentro de um contexto urbano, ou rural, ou institucional, público, privado, né? É nessa questão que a gente deve pensar a psicanálise, não apenas a psicanálise no sentido clássico, né? De qualquer forma, a psicanálise ela sempre vai ser a partir do um, né? Porque o saber ele não está com o profissional, o saber está com o sujeito que está na nossa frente, né? Então, no primeiro momento, parece estranho, incomoda o paciente não investir mais no tratamento. Mas quando a gente vai escutando, né, o paciente terminal, o paciente oncológico ou qualquer outra doença já terminal, tem um limite. E esse limite é algo pessoal. Esse limite, ele não é técnico, não é a equipe, é sim o paciente, né? Que ele que vai, pode, deve decidir até onde ele consegue ir e quer ir, né? Eu que agradeço, Clarice, assim, você sempre contribui nos nossos encontros. E tá com o desejo decidido pela psicanálise, né? Igual eu. Sempre. Rebeca, fala um pouquinho, né, do seu percurso. A Rebeca já está atuando, como a Vanessa também, né? Quer falar um pouquinho? Posso falar um pouco assim? Na verdade, assim, o percurso que me trouxe até o grupo de Isso. estudo foi percurso com os cuidados paliativos, né? Um grupo de estudos com os cuidados paliativos e sobre toda essa questão da morte, do fim da vida e de como tentar ouvir alguém que está passando por esse momento ou as pessoas que estão acompanhando quem está passando por esse momento. Todos os questionamentos sobre a psicanálise e a atuação que ela pode ter nesse momento tão ímpar da vida, né? Então, a participação no grupo para mim tem sido muito enriquecedora, porque essa junção dos dois temas é muito rica, muito abrangente e muito, acho que às vezes até difícil de você conseguir fazer sozinho. Então, o auxílio do estudo do grupo está sendo muito bom e a produção do texto, para mim, foi muito boa em conjunto com as meninas, porque poder falar sobre essa questão da morte e sobre os cuidados paliativos não é muito bem-vindo às vezes, porque as pessoas recuam diante do tema da morte ou da sua própria morte. Não é algo que a gente tem como natural. Eu acho que é algo que a gente tem que continuar falando sobre. Sim. E Isso é aí, interessante Rebeca. também, porque a gente às vezes acha que a morte só vai aparecer no hospital. E na clínica também aparece a morte, gente.
Em qualquer lugar, né, Vanessa? Qualquer lugar. Basta estar vivo. Exatamente. E aí, às vezes, a gente recua mesmo diante dessa possibilidade, né? Desse encontro com a morte. A gente fala, ah, não vou ver, não vou ver. E aí, às vezes, vai aparecer na clínica. É importante que a gente tenha um estudo. Ah, tudo bem, a gente pode não ser um psicólogo positivista, mas é importante saber alguns recursos, né? Que a gente tem. E o Ronaldo, eu tô achando incrível que tem gente perguntando se o grupo está aberto, que já quer participar. Que bom, Eu né? já A gente recebi sempre está aberto. também, e eu queria fazer um comentário, assim, de que, né, assim, o Ronaldo abriu a mesa, né, e falando essa importância da gente trazer para a PUC, né, essa questão do hospitalar, que realmente vai ficando bem fragmentado, que realmente são muitas coisas que a gente tem que passar e aprender um pouquinho de cada, mas assim, acima de tudo, e antes de tudo, agradecer ao Ronaldo por ele pegar a gente e falar, não, vamos, a gente consegue, vamos desdobrar isso, e vai explicando, tem toda a paciência para explicar, e a gente chega com o texto, e aí, entenderam? Ah, não, e aí, como é que tá? Não, e aí ele vai, explica, e aí, entenderam? Se precisar, ele revisa e volta, para a gente colocar no coração, né? E assim, é maravilhoso ter essa oportunidade de ter uma pessoa que abraça, né, nossos sonhos, o fogo da Vanessa, que está se alastrando e tocando, né, outras pessoas, abrindo oportunidades, abrindo portas. E, assim, acima de tudo, é um sentimento de gratidão mesmo, até por a gente estar aqui hoje, né, se encontrando nesse movimento maravilhoso. E, assim, eu queria falar um pouquinho também da experiência, né, que foi a gente construir esse material, que realmente, assim, é impactante os materiais que a gente pega para ler. Realmente, a psicologia não é leve, é aquela coisa, qualquer um entra, mas não é qualquer um que sai. E, assim, lutar pelo que a gente acredita, pelo que, assim, realmente o afeto que afeta a gente é maravilhoso, e a gente está em grupo, está construindo isso, todo mundo de mão dada, mas, enfim, é maravilhoso. E o quanto, né, por mais que o Ronaldo tenha feito essa divisão de temas, né, igual a Vanessa falando, e veio a Rebeca com os cuidados paliativos, o quanto isso está entrelaçado uma coisa na outra, sabe? Então, assim, é maravilhoso ter essa oportunidade, né, de um pouquinho de cada também. E eu acho que também aquela questão, assim, de ser interdisciplinar, né? Porque o ambiente hospitalar tem muito disso, da gente estar ali em contato com o médico, que é a medicina falando por ele. O psicólogo tem que ser ativo, tem que mostrar o seu lugar ali no hospital. Então, assim, é maravilhoso a gente ter essa força, esse apoio, da gente acreditar na gente mesmo, porque a gente consegue. E é isso, muito amor, eu estou muito feliz, muito empolgada, e é o sentimento de gratidão. A Jaque levantou a mão para falar. Professora Jaque. Ei, gente, posso? Boa noite, gente. Eu cheguei atrasada aqui porque a vida é meio apertada, não pude ver a Ana Luísa, mas depois vejo, porque foi gravado, pelo menos me deu aqui um. Então, Ronaldo, maravilhoso, meninas, nossa senhora, aí dominando o mundo, ocupar aí os lugares, isso que a gente tem que fazer, né? Eu fiquei escutando a Vanessa, a Rebeca, e fiquei pensando umas coisas, né? A Vanessa, num dado momento, ela ficou perguntando se ela é ouvir a criança, validar, né? E aí é importante, né, Ronaldo, a gente tem discutido isso, é escutar e não ouvir, né? Porque o escutar tem atenção, no nosso caso, atenção flutuante, né? O ouvir é mecânico. É claro que isso são pequenas coisas que a gente vai assimilando a partir do saber da psicanálise, né? E eu levantei a mão porque a Fernanda falou do interdisciplinar, e eu até queria provocar isso com vocês, né? De ver se não se começa a colocar em pauta na psicologia hospitalar o transdisciplinar, né? Sei que já é difícil o interdisciplinar,
mas o transdisciplinar no sentido de ir além das disciplinas, né? Porque é o que se faz, porque se você escuta o sujeito, você está indo além das disciplinas, né? Você escuta o sujeito, a família, os saberes, né? O saber da avó, né? Às vezes, as pessoas do interior de Minas guardam muitos saberes ainda, né? E escutar esses saberes, né? Então, essa discussão do transdisciplinar é uma discussão muito interessante. O transdisciplinar, ele sempre é no caso a caso. É para cada equipe que você monta aquele saber transdisciplinar e depois você desfaz. Não existe um transdisciplinar permanente, né? Eu fiquei pensando aqui também, Rebeca, na questão dos cuidados paliativos, né? Uma pessoa que eu conheço, que é uma psicóloga de um hospital particular importante, né? Ela teve uma discussão com uma médica dos cuidados paliativos, porque a médica queria impor os cuidados paliativos, né? Você veja como é que se pode fazer usos, abusos, né, de determinadas propostas éticas, né? E aí essa psicanalista que eu conheço falou com ela assim, não, tem que saber, se é cuidado paliativo, tem que saber dela, né? Qual que é o momento. Então, como que as pessoas, às vezes, se protegem atrás dos protocolos, né? Então, se o cuidado paliativo... É bom ter protocolo, eu falo, né, Ronaldo? É ótimo ter protocolo, que bom que tem protocolo. O mundo não pode ser sem protocolo. Mas a gente tem que saber, a gente, sobretudo, como profissional psi, tem que saber como que a gente se posiciona diante do protocolo. Não pode ser de uma maneira enrijecida, né? E por isso eu sempre faço essa pergunta, né? Tem que ter uma atitude humanista. Precisamos perguntar o que é humanismo, né? Eu fiz uma reflexão sobre isso há mais tempo, né? Porque é o humanismo que eu acho é o humanismo do outro homem, é o humanismo que o Levinas traz, é o humanismo, senão fica o humanismo muito idealizado, né? O humanismo da diferença, né? E se é o da diferença, é na questão do sujeito mesmo. Uma psicóloga que eu também conheço, do hospitalar, ela falou isso, que perto da morte, a barra do recalque abaixa. E que aí que as pessoas precisam mesmo falar as coisas, precisam mesmo reconectar. Eu achei muito interessante essa fala dela, né, que a barra do recalque abaixa. Né? Então, a importância, e é isso, né, o Ronaldo, eu não tenho nenhuma experiência com psicologia hospitalar, a não ser de acompanhar pessoas internadas e brigar com o hospital inteiro. Essa eu tenho demais, assim, essa eu tenho demais. Fico brigando com todo mundo. Mas é uma prática que todo dia tem que ser refeita, né? Todo dia tem que ser refeita. Mas é uma prática muito maravilhosa, né? E eu gostei muito do trabalho de vocês, essa possibilidade de continuar a conversa, né? de ir criando esse espaço mais sólido do psicólogo no hospital, do psicanalista no hospital, né? Pode ter outras abordagens, com certeza, né? Nós não estamos aqui fechando nela. E aí eu fico pensando, né, Ronaldo, a gente sempre fala, né? E eu falo isso na disciplina de clínica muito, né, Fernanda? Que a gente tem o não saber, né? Que a gente vai com o nosso não saber. Aí eu fico pensando assim, gente, as pessoas vão achar que eu sou doida, né? Eu estou dando aula numa universidade e falo que eles têm que ter não saber. Então não precisa estudar, ué. Se você tem que ter o não saber, estudar para quê? Então é saber muito para poder não saber. Né? Na verdade, é estudar muito, sofrer lá com o texto do Lacan, chorar, dar as lágrimas lá, para depois ficar na posição de não saber. Muito bom, gente. Obrigada. Desculpa eu falar demais. Ô, Jaque, maravilhoso, né? Assim, e como que é importante esse lugar do não saber pela via de possibilitar que a singularidade seja de alguma forma escutada dentro de um ambiente tão tecnicista, né?
O Diego levantou a É o mão Diego. primeiro. Diego, liga a sua câmera para a gente conhecer você. Vocês estão conseguindo me ver? Eu estou conseguindo me ver. Eu não sei se vocês estão conseguindo me Sim, ver. agora sim. Sim, bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado. Bem-vindo mesmo, porque eu vejo você direto no canal do Ô, YouTube Vanessa! comentando. Agora estou te Pois é, vendo. eu já te vi também. Eu ia comentar isso contigo. Eu falei, deixa, depois eu comento isso com ela. Ô, gente, na verdade, eu levantei a mãozinha para fazer uma pergunta que eu já fiz no chat e para reiterar o meu interesse, que eu fiquei super interessado nesse papo. Eu fiquei tipo assim, gente, você sabe quando você olha uma pessoa muito foda e você fala, eu quero sentar para poder conversar com essa pessoa? Vocês sacam a coisa? Eu fiquei muito interessado em sentar para conversar com vocês, para pegar e construir coisas, sabe? Criar ponte. Aí eu queria saber de vocês. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que tá a situação do grupo? O grupo, vocês estão falando que tá... No meu mineirês hoje ele tá arretado. Como é que faz para a gente entrar em contato? Porque eu quero entrar em contato com vocês, sabe? Era isso que eu queria perguntar. Vanessa, responde para ele. Então, por enquanto, nosso grupo ficou fechado, porque a gente começou em agosto, né? Aí a gente já caminhou um tantinho bom, assim, no estudo. E aí agora a gente tem mais alguns encontros, em outubro, novembro. E aí depois a gente vai voltar no semestre que vem. E aí a gente vai abrir as vagas de novo. E aí você vai construir com a gente, estudar com a gente, vai ser muito legal. E aí eu posso mas eu vou mesmo. eu posso te passar meu WhatsApp, que eu sou a monitora do grupo, mas também a gente posta tudo no Instagram da FAPSI. Sempre que tem grupo de estudo, a gente posta lá. Ótimo, bom saber, bom saber. E você será bem-vindo, Diego, né? E o grupo de estudo, ele é fundamentalmente pela teoria da psicanálise. Então, um pré-requisito é que o aluno tenha cursado e sido aprovado pelo menos em uma disciplina, né? E não quer dizer que a gente não possa falar de outras teorias, mas a vertente, o caminho, o trajeto que a gente quer sustentar é pela teoria psicanalítica, especialmente Freud-Lacaniana, né? E pensando a articulação teórica no hospital, na instituição hospitalar. Ótimo, eu topo. Eu tô no nível que eu só tô quase ressuscitando Freud e Lacan para dar um beijo na boca do Então, eu topo total. Então, você será bem-vindo no próximo semestre. Diego, faz igual eu, ativa as notificações da FAPSI e aí chega tudo nas notificações do celular. Foi assim que eu descobri um grupo de estudos. Acho que eu fui a primeira a fazer a inscrição. 16 segundos e eu tava lá. Catei a dica. Gente, muito obrigado. Deixar um beijo para a Jaqueline também, que já foi minha professora, e já que tá boa. E um beijão para vocês. Obrigado pela resposta, viu? Vanessa, agora você é a próxima. Falando de psicanálise, a fala da Jaque me convocou aqui a falar do transdisciplinar, porque era uma coisa que eu estava estudando até ontem. Porque às vezes a gente acha que tudo no hospital é muito fragmentada, né? Mas a equipe é exatamente para não ter essa fragmentação. E aí, quando vai ter a discussão de casos, eu estudo muito a psiconcologia, gente, então meu exemplo vai ser da psiconcologia. Vamos supor um paciente com câncer no estômago, que precisa ser sondado. Aí a psicóloga está atendendo esse paciente. Para o paciente é importantíssimo para ele comer. Ele quer comer, ele não quer ser sondado. Aí a nutricionista fala, ele não pode comer, a gente vai ter que sondar. Aí a médica fala, não, a gente pode fazer uma sonda gástrica, deixar a boca livre para ele conseguir comer pelo menos uma pastinha. E aí isso é o transdisciplinar dentro do hospital, muitas vezes, né? Que vai combinar o saber. A nutricionista vai falar, isso dá para fazer, a médica vai falar, consigo fazer também, a psicóloga vai falar. E é isso que ele quer ter a opção
de comer pela boca se ele quiser. E isso é muito importante. Às vezes a gente acha que é mínimo, que a gente vai chegar lá e que a gente vai pensar em uma coisa super interventiva, uma frase de efeito, e não. Às vezes é escutar mesmo. O sujeito fala, olha, eu quero comer. Eu não quero uma sonda passada no meu nariz. Me incomoda, na garganta tá ruim, eu quero poder tomar água. E a gente falar, olha, vamos ver com a equipe o que a gente pode fazer para escutar esse sujeito. E aí o transdisciplinar entra. E eu acho isso sensacional. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo. É bonito, né, Vanessa, ver você falando assim com tanta vida, né, com um desejo decidido, né? É claro que, pelo seu exemplo, a gente não pode criar o universal, né? Que a partir da condição clínica do paciente, às vezes ele não vai poder comer mais pela boca mesmo, infelizmente, por uma questão da doença, né? Ele vai ser alimentado por outras vias. Então, ao invés dele literalmente morrer de fome, ele vai se alimentar por algum instrumento que a tecnologia oferece. E ainda bem, né, que a medicina ela avança, a medicina nos ajuda a viver também, né? Então, de alguma forma, é trazer o paciente como um protagonista do tratamento. Ele não pode ficar numa condição objetalizada, e sim uma posição de protagonista. Talvez nesse caso que você disse, a equipe pode explicar para ele que a opção, teoricamente, seria pela via da sonda. Então, nesse momento do tratamento, ele pode se alimentar por isso. Mas a gente sabe que tem um prazer oral, tem um impacto disso no emocional dele, né? Mas tem a emergência também clínica, né? Porque senão ele vai morrer literalmente de fome. Então, como que é imprescindível trazer o paciente, quando é possível, para decidir sobre o tratamento dele também, né? Mesmo que a Dona Maria e o seu João mora lá na roça, que onde não tem luz, nunca ouviu falar de sonda, né? O médico, convidar o médico para explicar o que que é uma sonda, o material, onde que vai parar isso, por que que tem que ser. Então, de alguma forma, o psicólogo vai ser como se fosse já viu quando a gente vai no dentista, a gente começa a ver o motorzinho e fala, vai dar ruim esse motorzinho dentro da boca da gente. Só que ele está cuidando da saúde, né, bucal. Da mesma forma, o médico, ele precisa ser didático, ele precisa transmitir o que vai acontecer, o que ele aposta nesse tratamento. Então, talvez a palavra-chave que a gente pode refletir é o protagonismo do paciente, né? O protagonismo e a complexidade, porque não é Sim, manual. Não tem receita, cada um é cada um. É trabalhar com a singularidade, com a ótimo, Vanessa. Porque aí a gente vai pelo campo da psicanálise, né? Assim, do 1 a 1, né? Nunca pensar numa posição massificada e sempre tentar escutar o singular, independente onde a gente estiver, né? Qual tipo de instituição a gente for trabalhar. Ana Luísa. Acho que eu só queria destacar mesmo um pouquinho do que a gente estudou no sentido da psicanálise no hospital de forma mais ampla, mas vai de encontro a tudo que vocês já falaram mesmo, no sentido de que nos textos que a gente leu, como foram 33 textos, né, assim, era muita coisa, a gente teve que reduzir um pouco, selecionar. Tinha um dos textos que falava sobre, era um texto mais quantitativo, né, assim, falava um pouco sobre essa questão de entrevistas a profissionais profissionais psicólogos que trabalhavam nos hospitais, e esses profissionais falavam sobre a dificuldade em relação à formação, que sentiam que não tinha formação adequada, etc., para estar trabalhando. Então, acho que, assim, ter o grupo de estudo é uma oportunidade riquíssima, assim, e única também da gente aprimorar. Então, só agradecendo e reforçando a fala das meninas já.
Mas, e aí eles falavam sobre essa dificuldade em relação a sustentar o discurso do analista, de escutar o sujeito, dessa subjetividade, né, assim, em relação à demanda que o hospital tem por produtividade, por cura, por resultados. Então, queria relacionar isso com a oportunidade que a gente está tendo enfim, enriquecer nossa formação, mas também destacar que uma coisa que eu achei muito interessante assim, nesse estudo da psicanálise no hospital, e que acho que também tem a ver com essa questão dos cuidados paliativos, desse encontro nosso com a morte, com a castração. Só vou reler a frase, assim, que é uma citação. A possibilidade de se sustentar no lugar de analista é indício do quanto este foi adiante em sua própria análise, ou seja, do quanto suporta a própria castração. Eu acho que, assim, isso diante de qualquer trabalho clínico, né? Na clínica individual, no consultório também, mas principalmente no hospital, por estar em encontro com a morte, com a doença, com isso que é da castração, a gente ter nossa própria análise, estar em dia com a análise, com a supervisão, eu acho que é, assim, essencial e impossível trabalhar num ambiente desse se não for acompanhado desse tripé, né, que é da psicanálise. Então, só destacando isso mesmo, que eu achei importante. É isso, né, Ana Luísa, que a gente tem que estar disposto a enfrentar um posicionamento ético depois de formado, ou até mesmo durante a nossa formação na graduação, a parte de um saber consistente, mas não chegar na instituição com uma arrogância, né? Com um certo salto alto e não ter atenção para os atravessamentos. Talvez é isso que a professora Jaqueline quis transmitir também para a gente hoje, que esse lugar de uma mistura, né? Que ninguém tem um saber propriamente dito que impera sobre o outro, né? Que os saberes diferentes podem ser algo em favor de um protagonismo do paciente, porque independente do lugar onde a gente esteja, o paciente ele é o protagonista. Dos convidados, as pessoas querem falar, porque eu vi que vocês colocaram algumas considerações no chat. Vocês têm interesse em falar abertamente para todos? Ô, Ronaldo, Oi, estou professora apaixonada Betânia. com seu sorriso, com esse afeto Minha circulante alegria de estar aqui, minha alegria. nessa janela. Né, assim, muito lindo ver o processo que a Vanessa veio atrás, quer um grupo de estudo, igual uma doida, e aí correu, buscou, Cláudia articulou, Jaqueline entrou, e aí, assim, muito legal. Acho que é uma oportunidade única, e esse compartilhamento dos cursos todos, né, que eu acho que é uma riqueza. Acho que é muito legal ver Diego voltando, né, Diego? As nossas, as nossas experiências de divas naquele corredor, né, Diego? Então, muito legal ver essa história Você toda. é a diva maior, Betânia. Oh, Você sempre não, eu foi, você sempre envelheci, lacrou eu já naquele fui. corredor. Não, você é um arraso, filha. Você é um arraso. Mas muito legal, Ronaldo. Acho que certamente é uma experiência para você também rica, né? Que quem está fazendo doutorado, aprendendo a ensinar, né? Que eu acho que muito legal esse compartilhamento aqui. Parabéns, assim, muito legal a Vanessa que puxa o grupo que vem e o produto num prazo muito pequeno, né? Lemos 23 artigos, lemos 30 e não sei quantos, né? Então, assim, bacana demais, gente. Muito bonito. Que essa experiência se repita para os semestres seguintes. Obrigado, professora. Assim, a gente fica muito contente da instituição abrir essa oportunidade para mim, né? A Jaqueline já me acompanha há alguns anos. Hoje eu estou tendo a honra de ser orientando dela no doutorado.
e que é muito importante para mim enquanto pessoa, enquanto estudante. E eu estou muito feliz, né? A graduação eu fiz na PUC, depois o mestrado na Federal, agora eu estou retornando para a PUC. E como que está sendo uma experiência rica, tanto pessoal, quanto profissional, quanto acadêmico. E agora, inaugurando, né, nesse lugar de coordenar alunos interessados pela psicologia hospitalar, que é minha área de trabalho, né? Eu fico muito feliz e agradeço publicamente, né, a você, a Cláudia, a Jaqueline, a instituição PUC como um todo e os alunos também que estão comigo, né, às terças-feiras. E estudar é algo que precisa ter energia, né? O saber, ele não vem por osmose, né? Tem todo um trabalho aí e que eu tento enfrentar com todos no grupo e estou feliz, né? Parabenizo os meninos, assim, não estão todos aqui, mas são todos muito empenhados, né? Assim, com o saber da psicanálise, né? Com o estudo da psicanálise, que é algo é, que fala de um desejo de cada um, né? Não é uma teoria por si só, né? A gente precisa se implicar enquanto sujeito para ter a coragem, né, de estudar psicanálise. Obrigado. Eu já falei que eu não vou deixar o Ronaldo sair. O Ronaldo entrou, já era, vai ficar mesmo. A gente tem que elogiar o Ronaldo mesmo, viu, gente? Foi maravilhoso, ele explicou Lacan pra gente. Eu não tinha muita expectativa de sair da faculdade entendendo Lacan, tanto quanto eu estou entendendo agora. Foi maravilhoso. Ana Luísa, isso se chama transferência. Então é isso, né? Então eu agradeço, dou por encerrado esse encontro entre amigos e com interesse em aprender, em dividir e sigamos. Obrigado, pessoal. Vamos beber, gente, pelo amor de Deus, vamos beber. Não vamos acabar aqui não, pra quê? Que bobagem, a noite é uma criança. Beleza. Beijão pra vocês, gente. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, gente. Obrigada. Vanessa, agora eu paro? Pode parar, Betânia, por favor. A Vanessa é a secretária de nós todas. Parando aqui, então, gente. Tá bom. Fiquei muito feliz. Acho que não, né? Calma aí. Às vezes. Ai, a Ana Paula entrou.